Olá, bom dia para você nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição, a gente fala sobre o 5º dia de conflito no leste europeu. Delegações dos dois países têm encontro marcado em Belarus nesta manhã, quando também está prevista uma reunião extraordinária e de emergência em Nova York da Assembleia Geral das Nações Unidas. E a gente fala também sobre a maior comunidade ucraniana no Brasil, que mora em uma cidade no Paraná. E a gente está falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma reunião extraordinária e de emergência da Assembleia Geral das Nações Unidas foi convocada para esta manhã, por volta das 10 horas de Nova York e meio-dia aqui no horário de Brasília. A resolução foi aprovada no Conselho de Segurança através de um mecanismo que não prevê o veto dos membros permanentes. A resolução, promovida por Estados Unidos e Albânia, foi aprovada por 11 países, com o voto contrário da Rússia e a abstenção de China, Índia e Emirados Árabes. Com base em um procedimento estabelecido em 1950 e intitulado a União pela Paz, esse recurso, que representa um revés para a Rússia no cenário diplomático internacional, não pode ser vetado por nenhum dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Recorrer à Assembleia Geral, o que aconteceu apenas algumas vezes na história, vai permitir que os membros da ONU se posicionem sobre o conflito. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Marcelo Fantin, que é especialista em Direito Internacional. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Obrigado, bom dia. Muito bom dia, eu agradeço a sua disponibilidade em participar aqui desse bate-papo nessa manhã. E hoje de manhã acontece a conversa entre a delegação ucraniana e russa em Belarus. Após um final de semana violento na Ucrânia, o que se espera desse encontro, doutor? Existe a chance de um cessar-fogo de fato? Olha, a chance sempre existe, né? O que se espera quando se faz um encontro dessa magnitude, dessa proporção. Mas o próprio Zelensky não está muito animado, né? Vai depender muito realmente do que vai ser colocado à mesa, né? O que vai ser discutido ali. Já se sabe de antemão que as exigências da Rússia, elas são muito fortes, elas são muito, elas não têm muito, pelo menos até agora, não tem muita margem para negociação em relação a essas demandas, né? Entre elas ali, eles pedem que sejam depostas todas as armas, ou seja, que o país fique, que a Ucrânia fique realmente vulnerável e que tenha aquele compromisso inicial de não participação na OTAN, certo? Então, com essas demandas que são totalmente opostas ao que vinha sendo praticado pela Ucrânia, é o que nós iniciamos, é a forma com que eles vão iniciar as negociações ali. Espera-se, né, que cheguem a um termo comum para que possa, pelo menos, haver um cessar-fogo nesse momento, para que seja dada continuidade ali às conversas de uma forma até mais profunda, né, para chegar num cessar-fogo definitivo e a termos ali para que fique bom para ambas as partes, né? A negociação ela tem que sempre ser boa para ambas as partes. Isso é um fato. E neste domingo, o presidente russo, Vladimir Putin, ele ordenou que o comando militar colocasse as forças nucleares em alerta, em reação às sanções que estão sendo impostas por diversos países. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está por trás de tudo isso e qual é a chance disso levar a uma expansão na guerra, né, para além da Ucrânia. A ordem do Putin ela veio, né, na sequência de algumas declarações ali de líderes europeus em relação à forma de agir, mencionando até um possível bombardeio ao território russo, né? Então ele colocou as forças ali nucleares de reação, né, que são chamadas em alerta, o que também imediatamente já houve uma resposta, né, do próprio governo da Ucrânia solicitando que países europeus cedessem caças, jatos, né, para que pudesse ser feita toda a defesa ali do território. Então, nesse momento, enquanto o pessoal está, né, as comissões estão negociando, existe aí essa questão de
toma lá da cá, vamos dizer assim, né? Então, vocês fazem uma ação aqui, nós respondemos de outra forma. Então, por enquanto, estamos apenas no nível das ameaças, né? Não chegando ainda a felizmente, né, alguma coisa mais efetiva, porque quando você fala em colocar armamentos nucleares, né, além de uma guerra convencional, né, em prontidão, é um alerta muito perigoso, né? Então, eu acredito que neste momento todas as esperanças estão voltadas nessa primeira rodada de negociações para que realmente não tenhamos aí uma escalada e ações mais contundentes, e que a partir do momento que se confirmarem, e o que se espera que não aconteça, seria uma questão totalmente fora, que nunca houve um precedente dessa magnitude, e que vai ficar muito difícil de se voltar atrás. Então, por isso, de colocarmos todas as esperanças nessas rodadas de negociação agora, que estão acontecendo nesse momento. E ainda nessa manhã, né, está prevista, como a gente falou anteriormente, uma reunião de emergência da ONU. Eu queria que o doutor explicasse para a gente o que se espera dessa reunião de emergência. Nessa reunião de emergência, eles vão debater exatamente quais são as necessidades da Ucrânia, vão discutir sobre o que está acontecendo ali dentro desse conflito, e que esses países, esses 193 países, né, da Assembleia Geral que fazem parte, o que eles podem fazer para estar ajudando ali toda a população da Ucrânia, como seriam as rotas de fuga da população, medicamentos, enfim, abastecimento, toda a assistência, né, que se possa prestar nesse momento, assim como também debater algumas situações em relação às próprias demandas, né, dos russos e dos ucranianos em relação ao conflito. Mas basicamente ela é feita para exatamente ser feita desculpa, que parou aqui um pouco a comunicação. Mas enfim, voltando. Então, basicamente ela será feita para discutir as demandas e as necessidades, né, para dar apoio e suporte para a Ucrânia nesse momento. Uhum. E uma última pergunta. Muitos questionam a política de Biden em meio a todos os conflitos externos. Após a retirada das tropas do Afeganistão, por exemplo, tem se comentado que o presidente, para muitos, não demonstra força nesse conflito que acontece agora. O ex-presidente Donald Trump chegou, inclusive, a acusar Biden de ser o responsável pela invasão russa. Qual seria a postura esperada do presidente Joe Biden? Bom, primeiro, a não isenção em relação à efetiva comunicação ou atuação junto ao conflito. Deveria ter acontecido anteriormente de forma mais incisiva, né? Também se viu a mesma postura na retirada das tropas do Afeganistão. Foi uma saída completamente sem planejamento, enfim, que trouxe ali vários prejuízos para o próprio governo americano. Tem também a questão da política externa junto ao Irã e à Coreia do Norte, que também estão já desenvolvendo novos tipos de armamento e tudo mais, nucleares, né, ogivas e tudo mais. E aí você tem também essa falta de atuação, o que vinha sendo feito de forma bem vamos dizer, incisiva anteriormente, né, pelo governo inclusive anterior. Daí a crítica do Trump, né, nesse último final de semana em relação à forma com que está com que foi levada essa situação toda, e que agora realmente dificultou muito, porque já chegou num ponto onde a situação toda é muito crítica. Tudo é muito crítico agora. Você já tem tropas em guerra, você já tem um território ocupado, você já tem mortes. Óbvio, houve uma movimentação toda ali da OTAN acerca na volta ali da Ucrânia. Então fica muito mais complicado agora qualquer tipo de ação. Então realmente o que se espera dos Estados Unidos é que ele assuma o protagonismo que sempre teve, né, nesse tipo de conflito, e que realmente faça uma
atue de uma forma mais forte para que possa realmente ter algum peso na balança, principalmente agora das negociações, sabendo que também a OTAN, enfim, o Ocidente está preparado para qualquer tipo de sanção mais forte, além da sanção econômica que está sendo imposta nesse momento. Cenas dos próximos capítulos. Esse é Exatamente. Marcelo Fantin, especialista em Direito Internacional. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal Toda Hora. Eu e em que breve agradeço a oportunidade. nos falamos novamente. Muito obrigada, Okay, até obrigado. mais. Até mais. E depois de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da União Europeia, foi acordado o envio de ajuda financeira para a Ucrânia. A União Europeia aumentou consideravelmente neste domingo a pressão sobre a Rússia pela invasão à Ucrânia e autorizou um pacote de 450 milhões de euros, o equivalente a mais de 2,5 bilhões de reais, para a compra e entrega de armas às forças ucranianas. A decisão foi anunciada depois de uma reunião de chanceleres europeus em Bruxelas. And we want to do everything to support Ukraine. We have decided to use Queremos fazer tudo para apoiar a Ucrânia. Decidimos usar nossas capacidades para enviar armas letais, ajuda letal para o exército ucraniano em um valor de 450 milhões em ajuda e mais 50 milhões em equipamento não letal, combustível e proteção. And 50 more millions for the non-lethal supplies, fuel, protective equipment. Além de disponibilizar esses fundos para a compra de armamentos, os ministros das Relações Exteriores fecharam um acordo para bloquear as transações do Banco Central Russo. Durante a reunião, também foi confirmada a exclusão de um grupo de bancos russos do sistema interbancário SWIFT, ferramenta fundamental para operações financeiras em escala global. O governo ucraniano pressiona para que todo o sistema financeiro russo seja excluído da rede, mas, por enquanto, somente um grupo seleto de bancos vai ser afetado. E um dos homens mais ricos do mundo, fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, anunciou que os satélites de internet Starlink da empresa estão agora ativos na Ucrânia, país que sofre quedas constantes de energia em meio à invasão russa. O anúncio veio após o vice-primeiro-ministro da Ucrânia pedir a Musk que fornecesse serviço de internet ao país, que tem sofrido com problemas de conectividade por conta dos ataques, é claro, por meio de uma troca de publicações pelas redes sociais entre os dois. A Starlink é uma rede de internet baseada em satélite destinada a cobrir o planeta com banda larga de alta velocidade. O sistema foi usado recentemente em Tonga, no Oceano Pacífico, após a erupção de um vulcão submarino em janeiro, que chegou a deixar a ilha completamente incomunicável. E a seguir a gente atualiza os números da pandemia. E a gente fala também sobre a maior comunidade ucraniana no Brasil, que mora em uma cidade do Paraná. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. O Brasil confirmou o menor número de casos desde o dia 4 de janeiro de coronavírus. E a média móvel de mortes não ficava abaixo de 700 óbitos desde o dia 3 de fevereiro. O Ministério da Saúde confirmou 221 novas mortes por Covid-19. São 649.134 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 24.054 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 28.768.000 diagnósticos confirmados. O número de casos foi o mais baixo desde o dia 4 de janeiro, quando o Ministério confirmou 18.759 casos. A média móvel de mortes chega a 693 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com uma redução de 21% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 79.985 registros por dia. Já esses dados mostram uma tendência de queda com redução de 39%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 2 estados indicaram alta: Alagoas e Goiás. Em estabilidade, agora estão 5 estados: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Roraima. 16 estados hoje registraram queda.
4 unidades da federação não divulgaram os dados: Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins. E vamos falar agora de vacinação. O Brasil já aplicou mais de 391.971.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 172.526.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 80,88% da população, enquanto 154.719.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 72,53% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em 64.725.000 pessoas, cerca de 30,34% dos brasileiros. A população com 5 anos de idade ou mais que está totalmente imunizada é de 77,32%. E voltando a falar sobre a crise no leste europeu, milhares foram às ruas de diferentes cidades da Europa para pedir pelo fim da incursão russa na Ucrânia. Manifestantes em Moscou foram detidos. Mais protestos contra a invasão russa da Ucrânia foram registrados em diferentes países neste domingo. Em Berlim, pelo menos 100.000 pessoas foram às ruas em solidariedade aos ucranianos, de acordo com autoridades. Organizadores do ato na Alemanha falaram em mais de 500 mil de participantes. Reunidos em frente ao portão de Brandemburgo e ao Reichstag, o prédio da Câmara dos Deputados, os manifestantes carregavam bandeiras em amarelo e azul, as cores nacionais da Ucrânia. Em Paris, centenas de pessoas se reuniram na Praça Saint-Michel, no coração da capital francesa. Desde quinta-feira, quando começou a operação militar russa na Ucrânia, manifestações se multiplicaram em vários lugares do mundo. Em Roma, milhares também ocuparam as ruas com o azul e o amarelo da Ucrânia para pedir por paz no leste europeu. Na Rússia, mais de 2.000 manifestantes contrários à guerra foram detidos em diferentes cidades neste domingo. Desde que a incursão começou, mais de 5.000 manifestantes pacifistas foram presos. E olha só, de acordo com a Guarda Costeira do Japão, a Coreia do Norte disparou neste domingo o que poderia ser um míssil balístico. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também informou que a Coreia do Norte disparou pelo menos um projétil não identificado para o leste, mas não deu mais detalhes. O lançamento ocorre menos de 2 semanas antes de uma eleição presidencial crucial na Coreia do Sul, em 9 de março. Em meio a temores de que a Coreia do Norte possa avançar no desenvolvimento de mísseis, enquanto a atenção internacional está focada na crise entre a Rússia e a Ucrânia. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou neste domingo o envio de 8 funcionários para Varsóvia, cidade na Polônia que tem recebido pessoas que fugiram da Ucrânia, incluindo brasileiros, para ajudar no retorno deles ao país. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que 37 brasileiros e 2 uruguaios chegaram à Embaixada do Brasil na Romênia após partir de Kiev e que todos estão bem. Entre os integrantes do grupo estão alguns jogadores do time de futebol ucraniano Shakhtar Donetsk e seus familiares. O presidente também informou que uma aeronave da FAB foi disponibilizada para trazer os brasileiros de volta ao país. De acordo com o balanço do Itamaraty, 80 brasileiros já conseguiram deixar a região do conflito e outros 100 continuam em solo ucraniano. E a imigração de ucranianos para o Brasil é centenária. Remete ao final do século XIX. Famílias inteiras embarcavam rumo à América com o sonho de construir um novo futuro frente à crise agrária que assolava a Europa. Muitos imigrantes que vivem no Paraná se mobilizaram em protesto contra a guerra no leste europeu e articulam um movimento para dar apoio aos ucranianos que sofrem com a guerra. O objetivo é oferecer abrigo aos refugiados que quiserem vir ao Brasil, seja temporariamente ou para começar uma nova vida. O projeto conta com o apoio do governo do estado do Paraná. O som das bombas que explodem na Ucrânia ecoa em todo o mundo e, além dos estilhaços, espalham tristeza. Chega um momento assim que é difícil até de expressar, assim, ó. É um sentimento tão profundo assim que emociona muito a gente. A gente que tem familiares lá, a gente passa por momentos sem palavras, sabe? É um momento assim que, por a gente ter parentes lá, a gente se sente muito mal mesmo. O André faz parte da comunidade ucraniana que vive no Brasil.
A última vez que ele esteve na Ucrânia foi em 2019. Mas toda semana conversa com os parentes que vivem lá, especialmente os primos. Na verdade, assim, tem lugares lá que foram atacados, tem lugares que ainda não foram, mas assim, hoje eu liguei para uma parente, uma prima, ela me relatou que no lugar onde eles estão foram suspensas as aulas, o trabalho deles também não, eles têm que ficar em casa por ordem lá do governo. Ao todo, a comunidade da Ucrânia no Brasil conta com cerca de 600 mil pessoas, entre descendentes e imigrantes. A maior parte vive no estado do Paraná. Nessa semana, inclusive, eles realizaram em Curitiba um protesto contra a guerra no leste europeu. A cidade de Prudentópolis, que fica a 200 quilômetros de Curitiba, é conhecida como Pequena Ucrânia. Isso porque 75% da população local são descendentes de ucranianos. E a cultura e os costumes do país são bastante presentes por aqui. Uma história que começou em 1891, quando os primeiros imigrantes chegaram. A grande parte da imigração que está aqui no Paraná, ela chegou no final do século XIX. Né? Em 2 anos, 1895 e 1896, foi 2 anos assim, de uma imigração massiva. Vinham navios e navios que precisavam ou de Hamburgo ou de Gênova com ucranianos. Esse período deveu-se na Europa a crise agrária, quer dizer, com excesso populacional e pouca terra para o trabalho. E o Brasil, que vinha do final da escravidão, ele buscou essa mão de obra europeia para colonizar, sobretudo, o sul do país. E em nome dessa história centenária, 5 cidades do Paraná estão articulando um projeto para ajudar os ucranianos que querem fugir da guerra. A ideia nasceu entre a própria comunidade ucraniana do Brasil, mas ganhou apoio até do governo do estado. E o objetivo é oferecer abrigo aos refugiados, de forma temporária ou até definitiva, para quem quiser começar uma nova vida, como aconteceu com os pais e avós deles. Sim, isso também está aberto e já me ligou aqui da chefia da Casa Civil do Governo do Estado, né? E tenho já as prefeituras de Malé, de Prudentópolis, Maringá, Campo Mourão, se colocando à disposição, e eu acho que mais municipalidades vão se somar nesse processo. Tudo que o André quer é ver os amigos e conterrâneos longe dos horrores da guerra, mas acha que deixar a terra natal vai ser difícil para muitos ucranianos. A gente sempre, toda vez que a gente liga, quando a gente tem contato, a gente faz um convite para eles virem. Mas só que cada um deles, eles têm o seu serviço, cada um deles tem o trabalho, cada um deles ama o seu país, cada um ama a sua pátria, né? Então é difícil. E mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele não perde a esperança. Ми співаємо тут у Бразилії, що Україна не умре. Україна не умре, бо тут в Prudentopoli nasze missão чекає на вас, українців. O que significa? Significa que aqui em Prudentópolis o povo está de braços abertos para acolher todo o povo ucraniano, e como canta o hino da Ucrânia, que diz assim: a Ucrânia não morrerá, jamais a Ucrânia morre. Em meio a tanta tristeza, né, ver um trabalho como esse é essencial e traz para a gente um alento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informação com a Patrícia Velenic. À 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!